Olá, bom dia! Está começando o Casa Mais Família em clima, olha, de Dia das Mães, né? Vamos fazer hoje uma matéria especial aqui recebendo 5 mães com histórias super emocionantes e elas vão contar, você vai ver que são casos assim distintos, diferentes do sentimento de ser mãe. E olha quanta coisa bacana a gente vai ouvir, vai ser bem emocionante e no final vai ter uma surpresa. Tem gastronomia hoje no nosso programa e a minha convidada do quadro Qual é o Seu Negócio de hoje é a advogada Raquel Queiroz Braga. Olha só, ela acaba de lançar o livro Guia Prático das Locações Imobiliárias. Olha, Raquel roda o Brasil inteiro, faz palestras e você vai ver, porque todo mundo já passou por alguma situação, ou como locador ou como locatário, né? E aí a gente vai conversar dessa relação tão estranha e tão interessante ao mesmo tempo, não é isso, Raquel? Já voltamos, vamos conhecer mais um pouquinho da Raquel e já voltamos. Raquel Queiroz é advogada e especializada na área de locações há mais de 15 anos e é uma das 100 maiores influenciadoras do mercado imobiliário de 2023. Acaba de lançar o livro O Guia Prático das Locações Imobiliárias. Vamos conhecer mais sobre Raquel. Raquel, eu falei na minha abertura aqui que é uma relação às vezes estranha. Você concorda ou não? É estranho. E é difícil, é desafiador, principalmente nas locações que são intermediadas, administradas profissionalmente. Porque quando você tem o locador lidando direto com o locatário, é mais simplificado. Quando existe alguém intermediando a locação, você vai ter expectativas dos dois lados, de lados antagônicos, e a imobiliária aqui no meio tendo que lidar com duas relações distintas que acontecem ao mesmo tempo. Como é que você acha que as imobiliárias tratam os locatários de uma forma geral? Mal. Por quê? Quer um suco de uva? Quero. Antes de responder a pergunta. Então, as imobiliárias tratam o locatário mal, mas elas não têm tanta culpa por isso. Porque o que acontece? É como se estivesse fazendo um favor? Exato. Eu acho que é um pouquinho pior. Quando o sujeito vai trabalhar, vai estudar para ser um corretor de imóveis, ele vai e faz um curso chamado TTI, Técnico em Transações Imobiliárias. Lá tudo é muito focado para compra e venda. Se fala pouco em locação. Quando ele vai trabalhar com locação, quem contrata ele? O locador. Administra o meu imóvel. Aí ele pega as chaves, tira foto, anuncia. Quando o locatário chega para ele e fala, estou buscando um imóvel, que ele faz a intermediação, o vínculo visível, notável que ele tem é com o locador. E ele acha que ele trabalha só para o locador e que o locatário é um mal necessário. Inconscientemente, ele trata esse sujeito muito mal. O locatário, em alguns lugares, é quase um pária. Pois é, né? Isso é uma loucura porque é o cliente, né? A gente está falando aí de um cliente, é quem está pagando a conta. E aí é uma doideira isso. Vamos ver aqui, nesse guia prático das locações imobiliárias, você traz aqui muitas respostas e perguntas e respostas de forma bem prática, de forma simples de entender, né? Queria que você falasse um pouquinho mais desse livro e como você vem trabalhando para melhorar esse nível de relação entre o locador, locatário e a agência, a imobiliária. Fabrício, se você falasse para mim, você só tem uma escolha, resume locação em uma palavra, eu ia te dizer que é relacionamento. Porque diferente da compra e venda, se você vai comprar um imóvel, você vai no cartório, escritura para cá, chave e Pix para um lado, encerrou ali. Na locação, não. Quando o sujeito assina o contrato de locação, a brincadeira começou. E aí você vai lidar com um contrato por 30, 36 meses. É muito comum isso se prorrogar. E esse é um contrato que a gente chama de contrato de trato sucessivo. Ele se protrai no tempo.
é desafiador. Aquela situação inicial nem sempre vai se manter. Às vezes o sujeito vai perder o emprego. Você vai ter algumas situações, por exemplo, a gente está com um problema no Rio Grande do Sul. Sim. Eu recebi várias dúvidas hoje. Eu gravei uma sequência de 3 stories falando, gente, não está na hora. Está todo mundo perguntando, está baixando a água, quem tem que limpar a casa? Quem tem que cuidar do que estragou no muro? A casa foi embora, foi carregada. Como é que fica essa rescisão? Não está na hora de pensar nisso. Mas em algum momento você vai ter que pensar. Aí já entra a questão da vida, né? Exato. É uma questão muito É mais um bem importante. maior. Você acha importante analisar a característica psicológica tanto do locador quanto do locatário na hora de alugar um apartamento ou um imóvel? Hoje, inclusive, eu falo muito sobre a etapa pré-contratação. Tem aqui no livro também. O que a imobiliária precisa entender na análise de perfil de locatário para fazer uma boa intermediação? Eu falo, são 5 camadas. E dessas 5 camadas, 4 se referem à capacidade de pagamento. Quando você terceiriza esse risco através de garantias pagas, como seguro-fiança, você terceiriza o risco financeiro, mas você não pode esquecer do risco social. Muitas vezes a gente lida com o sujeito que usa droga num condomínio, que quebra tudo, que oferece risco para os demais moradores. São patologias que acometem os contratos e não podem ser relegados, eles precisam ser analisados. Guia prático de locações imobiliárias, o seu companheiro inseparável para as dúvidas do dia a dia. Raquel, onde encontrar esse livro? Amazon. Amazon? Amazon. A versão digital, se for lá no meu Instagram, pode falar? Claro. @Raquel Queiroz Braga, você vai acessar um link para você baixar já. Você adquire a versão digital, baixa. Você vai lá no índice, quero saber isso. Clica no índice, ele vai direto para a página. E as consultorias que você presta, como funcionam? Se alguém quiser tirar alguma dúvida também. Tem consulta. Eu faço consulta, é difícil às vezes conseguir agenda, mas eu tenho consulta e eu dou consultorias no Brasil todo para quem precisa remodelar o funcionamento da imobiliária. Tem o Instagram, podemos deixar? Tem, @Raquel Queiroz Braga. Gente, olha, esse foi o nosso quadro Qual o Seu Negócio de hoje. E você, quer apresentar qual é o seu negócio? Então entre em contato com a nossa produção, nós vamos avaliar e te convidar para você estar aqui como a Raquel tomando um café conosco, tá bom? Continue conosco aqui no Casa. No seu churrasco tem que ter frango. E a Uniaves tem os melhores cortes para fazer o seu churrasco ser um sucesso. Churrasco tem que ter frango Uniaves. A cada fatia dessa calabresa fina defumada, você vai saborear momentos especiais. Experimente a calabresa fina defumada Cofrio e se encante com seu sabor irresistível. Cofrio, sabor a toda prova. Casa Mais Família com Fabrício Fabbri. Churrasco tem que ter frango. E frango é Uniaves. Somos apaixonados por linguiça para churrasco Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Produtos Juju. A família prova e aprova. ProCowork. Aqui, boas ideias se conectam. Voltamos diretamente aqui do Casa Mais Família, dos estúdios aqui da Band, no Shopping Praia da Costa. É o seguinte, minhas mães convidadas de hoje, desse programa especial, já estão aqui. Nós vamos assistir agora uma receita preparada para esse Dia das Mães e já voltamos. Vocês vão assistir comigo, ok? Vamos ver. Olá, eu sou a chefe Marília Borges e a convite do programa Casa Mais Família, eu vim preparar uma sobrecoxa de frango da Uniaves. Eu vou preparar uma sobrecoxa com chimichurri e um talharim, um prato prático e fácil para você preparar no dia a dia e ter um prato especial para o seu
almoço com a família. Aí eu vou temperar ela com lemon pepper, páprica, alho em pó. Então, pessoal, nosso frango da Uniaves ficou pronto. Eu fiz um frango assim bem prático para vocês fazerem no dia a dia. Faça em casa também que vocês não vão se arrepender. Gente, olha, aos 52 anos, sendo filho, eu descobri que o amor de mãe é o amor mais poderoso do mundo. Por isso, a gente trouxe aqui mães com histórias incríveis, não convencionais, que vão contar cada uma a história delas. E daí a gente vai conversar e trocar com você essa energia tão importante que é falar de mãe, que é falar do Dia das Mães. Nós vamos poder contar essas histórias aqui na TV que foram cuidadosamente selecionadas pela nossa produção para vir aqui contar suas histórias. Eu tenho aqui a Bruna, eu tenho a Thaís, a Laura e a Cláudia. Gente, olha, a Bruna, ela tem uma história muito interessante porque ela tem uma irmã que é dependente química e precisou ser mãe da filha da irmã. E a Thaís, gente, ela saiu de uma relação abusiva do ex-namorado e buscou e encontrou no abraço da mãe todo o afeto que ela precisava. Ela já estava um tempo sem falar com a mãe dela, não tinha uma relação muito interessante e encontrou nessa força da mãe todo esse carinho que ela precisava. E a Laura, que realizou o maior sonho, que é de ser mãe através da adoção. E temos também a Cláudia, que ela faz um trabalho muito bonito no Instagram, que fala sobre a mãe solo. E já já a gente vai falar e você vai saber como funciona essa questão da mãe solo e como é ser mãe solo também. Então, começando com a Bruna, como é que está sendo essa experiência de cuidar da filha da sua irmã? Uma experiência incrível, maravilhosa. Estou me descobrindo como mãe. Ela me ensina como é amar, como é proteger. Eu sinto medo, né, por ela. A gente vai aprendendo coisas que a maternidade não me deu retorno há algum tempo. Eu tive uma perda e ela chegou para preencher esse vazio no meu coração. E com ela eu aprendi a ser mãe. Eu descobri que eu não era só tia, que eu era mãe, que eu poderia cuidar dela, passar para ela todo o amor que lá atrás eu não pude dar para o meu primeiro filho que eu ia ter. E ela me trouxe essa experiência incrível. E é isso, é maravilhoso poder ouvir e sentir essa verdade através da vida dela. Que história bonita, parabéns. Obrigada. Thaís, você veio de um relacionamento abusivo, você tinha um problema de relacionamento com a sua mãe, mas está sendo nos braços dela, né? Está sendo na casa dela, ao encontro dela que você está encontrando força para passar por isso.
Como é que tá sendo esse abraço de mãe, esse colo de mãe para você? Então, eu e minha mãe, nós temos um temperamento muito parecido, né? Que quem me criou foi ela, né? Uma mãe solo, vamos colocar assim. E por a gente ter o mesmo temperamento, a dificuldade às vezes, de compreensão, então acaba tendo muito atrito, muito conflito. Depois que eu cresci, a gente se torna adulta, a gente quer tomar o nosso rumo, né? Tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas. E durante algum período eu falei com a minha mãe que eu iria evitar na casa dela. Não queria, eu não tinha raiva, a gente não tinha discutido, brigado, mas dentro daquele pouco conflito que teve, eu disse, não vou voltar na sua casa, até eu sentir vontade de estar de novo na sua casa. E aí passou-se os dias, talvez mês, não sei o tempo, mas falávamos mais o mínimo, telefone. Raramente eu ia na casa dela, mas quando ia, era rapidamente também. E depois que aconteceu esse episódio não muito agradável comigo, né, no dia do meu aniversário, que é o mesmo dia do aniversário da minha mãe, por incrível que pareça, gente, eu estava na delegacia fazendo todo o procedimento com uma outra pastora que fez o papel de mãe sobre a minha vida. E lá na delegacia, minha mãe me mandou um áudio dizendo que tinha tido um sonho comigo e estava perguntando como eu estava. E ela não sabia de nada do que tinha acontecido. É algo surreal, mas é real, porque eu recebi o áudio e eu falei, mãe, eu não vou poder falar agora, mas depois eu falo. E eu fui falar com ela na quarta-feira da semana ainda, porque eu estava com o rosto muito feio, né? E eu não queria preocupar minha mãe. E passou-se os dias, quando eu decidi voltar para minha casa em Cariacica, eu falei com ela que eu iria almoçar com ela no domingo seguinte. E no meio do caminho eu fiz uma oração e eu senti tanta paz que eu falei, eu não vou ir lá almoçar com a minha mãe para falar com ela do episódio. Eu vou para a casa dela direto. Eu estava cheia de coisas na moto. E aí, ao invés de eu ir para o meu caminho, que também era em Cariacica, na minha casa, eu decidi ir para a casa da minha mãe, que também é em Cariacica. Eu não fiz a rota que eu programei quando saí da onde eu estava. E aí eu cheguei lá e falei com ela, né, que aquela semana eu precisava estar com ela. O que você acha que a vida quis dizer para você com tudo isso que aconteceu? Ouça sua mãe, independente da idade que você tenha. Acho que já tem. Você se arrepende de não ter escutado a sua mãe? Eu não me arrependo porque tudo que eu vivo, eu aprendo uma lição. E uma delas, mais uma vez, foi que eu preciso ouvir a minha mãe, mesmo que eu não concorde com ela. Por quê? Porque a consequência, quem vai viver vai ser eu. E quando ela fala algo que não é para eu fazer, é porque ela está vendo além do que eu consigo enxergar. Gente, olha, muito bonito tudo isso que está sendo contado aqui, porque a gente está mostrando como que Deus aparece na nossa vida, né? De diversas formas. É só ficar atento. A gente já volta, porque tem muitas outras histórias e muita emoção aqui ainda. Já voltamos. O seu lanche e suas receitas são muito mais saborosas com mortadela defumada Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Casa Mais Família com Fabrício Fabre. Churrasco tem que ter frango. E frango é Uniaves. Somos apaixonados por linguiça para churrasco Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Produtos Juju. A família prova e aprova. ProCowork. Aqui, boas ideias se conectam. Voltamos com o nosso especial Dia das Mães, com histórias emocionantes. E aí, olha, nada como um intervalo para todo mundo tomar um café, né? Porque foi feito para vocês. Ei, Laura, você encontrou um sentido na vida quando adotou seus filhos. Conta um pouco dessa experiência. Então, Fabrício, exatamente assim, eu considero que é um dos grandes sonhos realizados, né? Como você sabe, foi de uma forma não convencional, como você falou aqui, mas não por isso que ela seja minimizada ou diferenciada em relação a amar, né? Porque mãe é amar. E eu costumo dizer que esse amar da mãe, não é só o amar sentimento, é o amar comportamento, né? Da responsabilidade, das renúncias, de você aprender e também ensinar, de estar trocando, né? Bom, a minha história, ela é uma história de os meus filhos, o meu chamado não foi um chamado biológico. Quantos anos já tem?
Eles têm hoje 12 e 14 anos, são pré-adolescentes já, né? Se tiver imagem, a gente está mostrando aí. Eles são maravilhosos, né? Presentes de Deus. E todo o caminho foi feito de uma forma assim, muito responsável. Nós descobrimos que não poderíamos ser pais biológicos e aí então optamos pela adoção. Cláudia, então, mãe solo, como funciona? Como é? Eu sei mãezona, né? Mas como é que isso foi para? Porque agora virou um nome institucionalizado, né? Assim, como funciona? Sim, é um prazer enorme estar aqui, primeiramente. Eu tenho um Instagram chamado Mãe Solo Capixaba, que é com o ideal de reunir mulheres junto nesse coletivo, para que a gente abrace as nossas causas, né? Visto que a mulher ela é hiperresponsabilizada em muitas situações, como mãe, se sentindo a maior ou a única responsável pela maternidade, independente se é do estado civil dela. Ela pode ser solteira, ela pode ser casada, no entanto, quando ela se vê num papel de maior responsável ou de única responsável por todo o acolhimento e todos os afazeres que a criança demanda ou as crianças, e aí existe a sobrecarga, existe a falta de um grupo de apoio, existe a falta de tempo para que ela também se valide e se movimente como mulher, como ser humano, que precisa, né, de viver também a vida e de florescer. Então, o ideal desse Instagram é justamente conectar mães que querem fazer esse entrosamento social, onde a gente pode ter um grupo de apoio, onde a gente pode se enxergar, se validar. É bom a gente estar conversando sobre isso para trazer visibilidade a essa situação das mulheres que são maioria na sociedade e muitas mães que estão nesse lugar de solitude com uma criança e sobrecarga, né? Então a história que vocês estão me contando mais ou menos diz o seguinte: crescer sem o abraço da mãe, sem a força da mãe, sem o amor de mãe, pode deixar, isso por vários motivos, por um abandono, ou da mãe com o filho, ou do filho com a mãe, pode resultar em algo muito sério para a construção da personalidade. Eu queria que vocês, então, deixassem, começando com você, Bruno, deixassem uma mensagem para todas as mães e para todas as mães que vivem uma situação como a sua, que tem um parente, que tem uma amiga, ou que tem alguém que esteja ali precisando de um apoio, mesmo que você não adote como você, não traga para a sua vida, mas que esteja presente ali naquela casa. O que você diria? Bom, eu diria que se você tiver a oportunidade de cuidar, de amar alguém, que você abrace, porque nesse momento é o que a criança vai precisar, independente do seu grau de parentesco ou não. Então que você possa abraçar e cuidar, e a recompensa com certeza ela virá. Muito bonito. Thaís, você que você diria para as mães, para as filhas? Para as filhas. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe, né? Por aguentar a filha que ela tem. E dizer o quanto eu a amo. E independente do que viesse a acontecer, o quanto eu sou feliz de ser filha dela. E as filhas que estão me ouvindo, que possam ir atrás das suas mães, tiram o orgulho do coração, guarda no bolso e vai atrás da pessoa que te gerou e que às vezes você se afastou dela, não foi ela que se afastou de você. E pode ter certeza que eu vivi isso, né? Quando você volta para casa da sua mãe, ela vai te acolher, ela vai te dar o suporte que você precisa, como eu precisei e minha mãe estava para me dar o suporte. Então agradeço a Deus pela vida da minha mãe e ouçam a mãe de vocês. Laura. Eu friso aqui, Fabrício, que, mais uma vez, o amor é um comportamento, gente. O amor, ele transcende. O amor, ele transforma tudo. Então, peguem esse amor, que é um comportamento, essa responsabilidade, porque adotar é amar. É amar de todas as formas que você puder aquele ser que está sendo ali entregue a você, né? E os filhos não têm diferença. Se são adotivos, se são biológicos, se são o que quer que seja. O amor é que vai transformar tudo isso. O amor, responsabilidade. E graças a Deus muita gente pensa como você. Você então, Cláudia,
Deixa seu recado. Então, aproveitando a fala da Laura, quero dizer que compactuo totalmente com o que ela disse. E como mãe solo de uma menina de 10 anos, quero dizer que as crianças elas são do mundo e tem que haver uma conscientização onde a gente aceite isso e valide, independente de gênero, se é homem, se é mulher, mas a responsabilidade como ser humano social, para que o amor realmente seja a bandeira que a gente levante, né? E a gente possa abraçar esses lugares minorizados, esses lugares de dor e realmente contemplar, validar. Eu acho que esse é o movimento de cura, quando a gente traz o amor. Lindas palavras. Olha, feliz é aquele que ama sua mãe, que está próximo a ela e desconfie daquele ou daqueles que não estão próximos à sua mãe. Então aí a gente começa finalizando o nosso programa. Eu quero dar uma rosa para cada um de vocês. E aí, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Bruna, Thaís, feliz Dia das Mães, Laura. Muito obrigada. E Cláudia. Muito bom, muito obrigado pela participação de vocês, pela oportunidade de vir dividir com tanta gente essa experiência, esse ser mãe de uma forma diferente, mas que no fundo a gente está falando sempre de amor. Eu queria finalizar então o programa de hoje, gente, dizendo o seguinte. Bom, primeiro, feliz Dia das Mães e dizer o seguinte, não sei se vocês concordam comigo. Deus se disfarça aqui na Terra através do abraço de uma mãe. É isso aí? Parabéns, mamãe. Palmas para as mães. Palmas para as mães. Esse foi o Casa Mais Família de hoje, especial Dia das Mães. Foi um grande prazer ter você conosco aqui. Até o próximo programa. Casa Mais Família com Fabrício Fabre. Churrasco tem que ter frango. E frango é Uniaves. Somos apaixonados por linguiça para churrasco Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Produtos Juju. A família prova e aprova. ProCowork. Aqui, boas ideias se conectam.